Queridos, boa noite. Crianças já saíram? Já? Gênesis 40. Na quinta-feira eu ministrei algo um pouco sólido aqui. E hoje eu quero continuar com um alimento sólido. Por isso eu quero pedir que a partir de agora não levante, não saia do seu lugar, a menos que seja estritamente necessário. Nós temos uma irmã que está grávida, entendemos que as grávidas têm necessidade. Se tiver criança, vá para a escolinha. Se não quiser ir para a escolinha, fica sentadinho do lado do papai e mamãe. Amém, queridos? Eu sinto aqui hoje uma resistência à palavra. Eu sinto no reino espiritual aqui uma resistência à palavra. Eu vou trazer uma palavra de ensino, algo que pode mudar a sua vida. E para isso eu preciso muito da graça do Senhor, porque não há força em mim. Na quinta-feira nós falamos aqui da sala do banquete, da sala do tesouro e da sala do trono, e que para entrar e desfrutar deste lugar precisa de uma formalidade: temor, arrependimento e santidade. E quando entramos na sala do trono, depois de passarmos pela sala do tesouro e a sala do banquete, com a formalidade do temor, do arrependimento e da santidade, nós temos então uma certeza de vitória, porque na sala do trono é um lugar de audiência, é um lugar de decretos e normas, e é um lugar de sentença. E há uma sentença já, que para cada uma das suas promessas tem da sua parte o sim e o amém. Para cada área da sua vida, para cada luta, já tem uma sentença determinada, que é o sim e o amém de Deus para todas as suas promessas. Tudo que nós precisamos é aprender a entrar neste lugar. E hoje eu quero falar de outra coisa, mas que não deixa de estar ligado a isso. Quero falar de sonho. Larissa, você pode me ajudar aqui? Não, aqui primeiro. Gênesis 40. No capítulo. Que coisa boa. Gênesis 40. Passadas essas coisas, aconteceu com o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante a mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia 3 flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo do Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias,
Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na mão dele, segundo costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusesse nessa masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, diante desta palavra, com muito temor no nosso coração, pedindo a Ti que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa desobediência, por colocar os olhos, as mãos ou os pés naquilo que não Te agrada, por sonhar sonhos que não são seus. Perdoa-nos essa noite, que a Tua graça, misericórdia e bondade se revele neste lugar sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, como igreja nós tomamos autoridade neste lugar, e toda pressão maligna para roubar a palavra, toda opressão maligna para prender mentes, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te repreendo, caia por terra e saia deste lugar, agora, em nome de Jesus. Envia anjos neste lugar, Senhor. Guarde as nossas vidas, guarde as nossas famílias, nossos lares, guarde tudo aquilo que diz respeito a nós. E aqui neste lugar, somente Jesus seja glorificado. E Espírito Santo, venha aqui mais uma vez, se faz presente. Mais uma vez se faz presente em nosso meio. Vem neste lugar. Precisamos tanto de Ti. Ensina-nos a palavra, porque somos famintos dela, sedentos pela Sua presença. Capacita-me a pregar esta palavra, Senhor. Há tanta informação dentro de mim que eu não sei como externá-las, Deus. Mas eu conto com a Sua graça, a Sua habilidade para ministrar esta palavra, e que todos nós possamos contar com a Sua graça e habilidade para entender essa palavra e tomar a posição necessária diante dela. Vem neste lugar, Senhor, e nós oramos no bendito nome de Jesus, e todos dizem amém. Esse capítulo é muito conhecido, esse texto é muito conhecido. Pelo menos eu acredito que todos aqui conhecem, ou a grande maioria pelo menos, de quando José estava na prisão e interpretou o sonho do copeiro e do padeiro-chefe de Faraó. Eu já quero falar um pouco sobre isso, algo que em Curitiba começou a explodir dentro de mim. E desde então o temor tomou conta da minha vida com uma forma tão intensa que há muito eu não havia experimentado. Aqui fala de sonho,
Vou tentar destrinchar isso da melhor forma para que você possa entender. Quantos aqui tem sonho? Qual é o teu sonho? Veja, isso é muito sério. Fala para o seu vizinho, é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque o teu sonho, ele pode te levar a lugares altos, lugares de honra, lugares de poder, lugares de fazer diferença no reino e na nação. Mas o teu sonho pode ser também um lugar de destruição, um lugar de morte, um lugar de perdição. Ao falar de sonho aqui, eu não estou falando daquele sonho que nós deitamos e dormimos e tivemos um sonho bom, em que você ganhou na loteria e procurou o pastor e dividiu com ele. Ah, bem nada, cara, você não vai ganhar na loteria não, Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Você não vai fazer uma fezinha, você tem uma fé só, Ele é o provedor. Aleluia. Às vezes temos um sonho que é sonho ruim, né? Levantamos até um pouco ofegantes. Não que Deus não fale através desse sonho, mas não é esse sonho que eu estou falando. Apesar que o copeiro-chefe, o padeiro-chefe de Faraó teve esse tipo de sonho, mas esse significado para nós não está falando do nosso sonho que acontece na noite, está falando daquilo que arde no nosso coração, está falando dos nossos objetivos, está falando da nossa busca, está falando da nossa prioridade, está falando do nosso desejo, está falando do nosso foco, está falando da nossa meta, está falando daquilo que traçamos como modelo e objetivo de vida. Quais são os nossos sonhos? Quais são o nosso modelo de vida? Quais são os nossos objetivos de vida? O que é prioridade em nossa vida? Veja, o texto fala que quando José estava na prisão, ele acaba conhecendo dois homens, duas pessoas, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, e eles têm um sonho na mesma noite. E o interessante que o próprio José estava preso por causa do seu sonho. E esses dois homens, o copeiro e o padeiro, eles estavam ali por causa de uma ofensa. O verso 1, coloca o verso 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então, por causa de uma ofensa, tanto o copeiro como o padeiro foram presos. Os dois estavam presos por causa de uma ofensa, e eles estão diante de um homem chamado José, que também estava preso por uma ofensa. José não havia ofendido Potifar, mas o Potifar se ofendeu com José. Por causa da história mal contada da esposa dele, que acusou José, houve uma ofensa no coração de Potifar, que mandou José para a prisão. Então agora havia três homens, os três presos, por causa de uma ofensa no coração de alguém. Quantos então estão entendendo até aqui? E em cima disso, em cima dessa pequena introdução, eu quero extrair algumas verdades desse texto. A primeira verdade é que nesses dias, os dias que estão antecedendo a volta de Jesus, querido, nós vemos dias de João Batista. Por que dia de João Batista? Porque João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apontou para Jesus. E nós vemos dias de João Batista, porque nós somos a geração que está apontando a volta dele. Eis o Cordeiro de Deus que está voltando. E nesses dias, há uma expectativa de Deus no coração dele acerca da nossa vida. E nós precisamos entender algumas verdades. E a primeira verdade que eu quero colocar aqui é que nós precisamos aprender a lidar com ofensas. Repita comigo: aprender a lidar com ofensas. Existe nesses dias
muitos fracos espiritualmente, muitos doentes espiritualmente. E a verdade é que quando uma pessoa é fraca espiritualmente ou doente espiritualmente, ela se ofende por qualquer coisa, até por falta de paz do Senhor. Esta é a verdade. Mas tem uma outra verdade, que ainda que nós não recebemos ofensa, mesmo sem querer podemos ofender alguém. De uma forma ou de outra, precisamos aprender a lidar com a ofensa. E nós nesses dias estamos precisando disso, aprender a lidar com a ofensa. Por quê? Porque a ofensa aprisiona pessoas. A ofensa tem aprisionado muitos na igreja nessa geração, que é para apontar a volta de Cristo. A ofensa tem lançado a alma de muitos que estão doentes e fracos à prisão. O texto fala de 3 prisioneiros, José, copeiro e padeiro. Os 3 presos por causa de uma ofensa que não havia sido resolvida. A ofensa não resolvida, ela produz raiva. Ela produziu raiva em Potifar, mandou José para a prisão. Ela produziu raiva em Faraó, mandou o copeiro e o padeiro para a prisão. A ofensa não resolvida, ela não só produz raiva, mas ela produz contenda, amargura, rancor, ódio, divisão, falta de relacionamentos, problemas nos relacionamentos. Ofensa não resolvida vai nos impedir de entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ofensa gera prisão, tanto ao ofendido, e a grande maioria das vezes também ao ofensor. Em Mateus 18, 23 a 35, fala da parábola do credor incompassível. Fala assim, que o rei, ele resolveu prestar contas com os seus servos. Então ele chama um que lhe devia muito, acho que 1000 talentos. Se eu não me engano é isso que diz a palavra. Devia muito, e a Bíblia fala que essa conta era impagável, esse valor era impagável, não tinha como pagar. Já preguei tantas vezes sobre isso aqui. Então ele chegou diante do seu Senhor e falou: eu vou te pagar. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E o seu Senhor então tem misericórdia dele e ele libera ele. Então, a hora que ele saiu contra o conservo, ele devia muito menos, apenas 100 denários. Uma dívida pagável, mas ele não perdoa o seu conservo, ele lança ele na prisão. Então todos vendo isso se entristecem, chama o rei e fala: o seu servo fez isso. Então o rei chama o seu servo e fala: cara, eu te perdoei, uma dívida impagável, aquele camarada te devia muito menos, e você não o perdoou e lançou ele na prisão. Então fala que o seu Senhor pegou ele e lançou ele aos verdugos. Verdugos é o carrasco, é aquele que trata de forma desumana, é aquele que trata com maldade, e trazendo para o original tem uma conotação também de perda de desgaste, que vive desgastado com a situação. Você já viu que tem pessoas que não pode lembrar de nada, que já se desgasta com essa situação, e vai corroendo, e pessoas que tomam até antidepressivos por causa de uma situação, por causa de uma ofensa que entrou no coração, a pessoa me resolverá. Lançou na prisão, lugar de sofrimento, lugar onde a alma fica abatida. O conservo não perdoou, foi para a prisão. Queridos, precisamos aprender a resolver e a retirar a ofensa da nossa vida. John Bevere escreveu um livro sobre a isca de Satanás, e ele coloca que a ofensa é a isca de Satanás. Tudo que o Satanás quer é que a gente morde a sua isca, ou seja, receba uma ofensa. Recebeu a ofensa, estamos na mão dele. O diabo se alimenta de ofensas. Para muitos, a ofensa pode não ser evitável, mas pode ser perdoada. Para outros, precisa de uma decisão: não ofender ninguém. E se alguém se ofender, não é por culpa sua, é porque a pessoa quis se ofender. A ofensa em nossas vidas, queridos, se há ofensa em nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, seremos lançados aos verdugos, seremos lançados à prisão. Isso vai nos amarrar para o resto da nossa vida. A ofensa, de acordo com Hebreus 12:15, ela cria raiz de amargura e ela contamina outros. Pode ver isso na igreja. A pessoa fica ofendidinha com alguma coisa, já começa a contaminar outros. Começa a chamar um falar, chamar outro falar,
falando nesses dias. Esta é a geração que não pode ter ofensa no coração. Fala para o seu vizinho: precisamos aprender a tratar da ofensa. Os 3 estavam presos por causa de uma ofensa. A primeira lição que eu tiro aqui desse texto hoje é que nós precisamos ficar livres da ofensa, do rancor e da mágoa. Segundo, os sonhos, eles nascem, eles vêm nas noites da nossa vida. Repita comigo: os sonhos vêm nas noites da nossa vida. O que significa isso? O que eu quero dizer: noites são aqueles dias mais difíceis, aqueles dias maus, aqueles dias em que o tempo parece que está mais nebuloso, mais difícil, mais complicado, parece que está maior a opressão, parece que estamos cercados, parece que não há saída, parece que não tem o que fazer, parece que estamos perdidos. São esses os dias que vem o sonho. O sonho, ele tem o poder de demonstrar para nós que o que estamos vivendo não é determinante. Podemos estar vivendo um processo, podemos estar passando por um processo, mas não é o nosso destino. O Salmo 35 diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. O sonho tem o poder de me jogar para fora daquilo que eu estou vivendo. O sonho tem o poder de me fazer ver além do que tudo que eu estou vivendo. O sonho, ele tem o poder de mudar a estação da minha vida. Tudo que o diabo quer fazer é roubar o nosso sonho. O sonho tem o poder de mudar a estação da nossa vida. No texto, por causa da ofensa, eles foram parar na prisão, momento mais difícil da vida deles. E lá, tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe, na mesma noite tiveram um sonho. E o interessante é que o sonho que eles tiveram selaram o destino da vida deles. Fala para o seu vizinho: o sonho que você tiver vai determinar o seu destino. Isso é muito sério, porque os sonhos podem nos levar a lugares altos, mas também pode destruí-los. O sonho define o que eu vou viver e como eu vou viver. O que eu vou buscar e como eu vou buscar. O que eu quero realizar e como quero realizar. Só que o sonho que não for de Deus nunca vai me realizar. Eu posso até realizar muitas coisas e não ser realizado, porque o sonho que eu tive não era o sonho que Deus tinha para mim. Até aqui tudo bem? O meu sonho pode me levar a lugares altos, o meu sonho pode me levar a um lugar de destruição. A segunda lição aqui hoje: não importa as circunstâncias, sonhe os sonhos de Deus. Terceiro, Deus tem o poder de interpretar os nossos sonhos. Ouça isso: quando os 2 homens sonharam, José, em outras palavras, disse: olha, a Deus está, Deus sabe interpretar os sonhos. Deus tem a capacidade de interpretar o sentido dos sonhos. O que isso significa? Que aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona, aquilo que é a nossa prioridade, aquilo que estamos mais dedicados, aquilo que nós temos como meta, como prioridade, como foco, aquilo que arde no nosso coração, as nossas verdadeiras prioridades, não aquilo que falamos com os nossos lábios, os nossos verdadeiros objetivos, Deus sabe interpretar. Deus sabe interpretar. E de acordo com o nosso sonho, nossos objetivos e nossa busca, é o que nós receberemos. Gálatas 6,8: porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Padeiro-chefe. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Copeiro-chefe. Por que digo isso? Porque existem 2 tipos de sonho. Existe o sonho que visa satisfazer o desejo da carne, o ego, o orgulho. Eu posso, eu consigo.
coma, beba, divirta-se e tesoura-se. Existe esse sonho. Esse sonho é da carne, vai colher corrupção. Mas existe um sonho de cumprir o propósito daquele que te comprou com o preço de sangue. Aqui vai colher vida eterna. E Deus sabe interpretar esse sonho. Então a terceira lição que eu tiro hoje aqui é que nós precisamos sonhar, mas sonhar com responsabilidade, porque Deus conhece as nossas motivações. Quarto, aqui pega. Estou tentando ser bem rápido, eu tinha aqui 2 horas de ministração. Estou cortando tudo pela metade. Quarto, os 2 sonhos na prisão são proféticos. Fala para o seu vizinho, os 2 sonhos são proféticos. Um deles, fala para o seu vizinho, um deles se aplicará a você. Essa é a verdade. Os sonhos são proféticos. Um desses sonhos se aplica a mim e a você. Só que a decisão não é de Deus, a decisão é sua. Fala para o seu vizinho, a decisão é sua. Veja, o sonho do padeiro, versos 16 e 17. Quando olhamos o texto, nós vemos que o primeiro sonho é do copeiro. Mas nessa ministração eu gostaria de inverter a ordem e falar primeiro do sonho do padeiro. E o sonho do padeiro fala que ele viu no sonho 3 cestos de pães que estavam sobre a sua cabeça. Repita comigo, 3 cestos de pães que estavam sobre a sua cabeça. O que significa isso? Ele sonhou com a sua profissão. Ele sonhou com aquilo que ele sabia fazer. Ele sonhou com aquilo que a sua mão era perito fazer. Ele sonhou com aquilo que era a sua condição humana. Ele sonhou com aquilo que ele estava habilitado, que ele estava experiente, naquilo que ele podia produzir com o seu conhecimento, com a sua sabedoria e com a sua força. Em outras palavras, ele sonhou com aquilo que movia a vida dele, ou seja, os seus próprios feitos. Em outras palavras ainda, o seu sonho estava baseado nele próprio. Os cestos estavam onde? Fala comigo, na cabeça. Cabeça fala de autoridade, ou seja, o que governava a vida dele, o que controlava a vida dele, é o que ele sabia fazer, é o que ele dominava. Era a sua carne, era o seu ego, era o que ele é controlado pelos seus próprios feitos. A Bíblia fala que as aves estavam comendo dos cestos que estavam sobre a sua cabeça. Quando a gente vê na Bíblia falar sobre ave e comer, nós logo lembramos a parábola do semeador, onde a semente foi semeada e as aves vieram e comeram. E isso tem um significado espiritual para nós. Nós podemos interpretar de várias formas, mas aqui é o maligno roubando aquilo que foi semeado e se alimentando da carnalidade das pessoas. Ou seja, o diabo sempre se alimentará quando o sonho é baseado na carne. O diabo sempre se alimentará quando o sonho for baseado no ego, quando o sonho for baseado no orgulho. Quando eu ando com base na minha sabedoria, na minha capacidade, na minha experiência, o diabo se alimenta disso. 3 cestos. Ouça, toda vez que nós vemos o número 3 na Bíblia, nós vemos algo sobrenatural acontecendo. Nós vemos uma intervenção sobrenatural acontecendo. Exemplos. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, quantos homens ele mandou a Abraão? 3. Quando Jesus olhou o templo, ele falou assim: eu vou destruir em 3 dias. Vocês sabem o significado disso tudo? Vou ganhar tempo, não vou pregar sobre isso. Jesus olhou e falou assim: olha, nenhum sinal vai ser dado a vós, senão o sinal de Jonas. Ele ficou 3 dias, como ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no coração da terra. Toda vez que está falando de 3, nós estamos vendo algo que vai acontecer.
Em 3 dias, algo aconteceu, aniversário do faraó. Mas o sonho do padeiro o destruiu. Sua cabeça foi cortada e ele foi pendurado. Houve uma intervenção sobrenatural no 3º dia. Só que foi uma intervenção para destruição. Querido, é duro, mas é Bíblia. Você quer outro exemplo? Analisa Safira. Houve uma intervenção de Deus, mas para destruição. O que aconteceu no texto? Simples. Quando José viu o sonho do padeiro, ele entendeu que o padeiro seria destruído, porque o padeiro sonhava com coisas suas e não com coisas maiores. Os nossos sonhos podem nos levar a um lugar alto, ou os nossos sonhos podem nos levar a um lugar de destruição. Você determina qual o seu sonho. Segundo, o sonho do copeiro, versos 9 a 11. Em seu sonho, ele viu a videira. Captou? Em seu sonho, ele viu a videira. Ele viu 3 ramos, ele viu as flores, ele viu os frutos. E ele se viu servindo ao faraó dessa videira. E da mesma forma José falou, são 3 dias. E no 3º dia algo sobrenatural aconteceu. Ele foi restituído à sua posição e serviu o faraó. Qual a diferença? Qual a diferença dos 2 sonhos? É que neste sonho, o copeiro não era o foco. O copeiro não era o centro era a videira. O foco era a videira. E os ramos e os frutos estavam ligados à videira. Sabe o que Jesus disse? Em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, aquela videira que o copeiro sonhou é uma figura, é uma sombra de Jesus Cristo nosso Senhor. A videira, Jesus, os ramos, ele ligado em Jesus para servir faraó, ou seja, ele ligado na figueira para servir os perdidos do mundo, para servir os ímpios. Em outras palavras, o que ele estava sonhando? Ele estava sonhando ser um canal para servir do fruto da videira. Faraó representa os ímpios, queridos. Temos que aprender a servir os ímpios daquilo que produz a videira, da santidade do Senhor, do amor do Senhor, do perdão do Senhor, da graça do Senhor, da salvação do Senhor, de tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. E isso nós não servimos com os nossos talentos, isso nós não servimos com a força do nosso braço, isso nós não servimos com o nosso conhecimento, isso nós não servimos do nosso modo, do nosso jeito, isso nós não servimos do nosso tempo, isso nós servimos quando sai da videira, do jeito dele, do modo dele. É este o sonho que vai nos levar a lugares altos. Repita comigo: tomar da videira para servir o mundo. Querido, nós cantamos aqui que não é sobre mim, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Querido, não é sobre mim, não é sobre você, não é o que eu faço, não é o que você faz, não é o que eu construo, não é o que você constrói, não é o que eu sei fazer, não é o que você sabe fazer, não é na nossa força, querido. Na nossa força é o sonho do padeiro, isso irá nos destruir. O sonho do copeiro foi diferente. O sonho dele foi sobre a videira e sobre tudo aquilo que a produz a videira, para alcançar o mundo que está perdido. O sonho do padeiro era ele aparecer, o sonho do copeiro era a videira aparecer. O que eu estou querendo dizer? Quando nós sonhamos com a nossa própria carne, na nossa carne nós colhemos corrupção. Mas quando nós temos um sonho, eu vou anunciar o Evangelho de Cristo, eu vou viver para Cristo, eu vou pregar a Cristo, eu vou dar de Cristo, eu vou dar de beber de Cristo, eu vou dar de comer de Cristo. Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um foco, quando eu tenho um sonho, eu serei um porta-voz de Cristo para essa geração. Esse sonho nos levará. Quando nós sonhamos, eu preciso
Quarta lição que eu vejo hoje. Eu vejo isso com muito temor, querido. É que só prosperará aos olhos dos céus aqueles que sonham os sonhos de Deus, quando a videira for o centro. Repita comigo: a videira ser o centro. Quinta coisa que eu vejo aqui: é necessário tempo para nos preparar e também para entrar em outro nível. Parece que o copeiro esqueceu de José, mas se você olhar no capítulo seguinte, você vai ver que não esqueceu. Parece que o copeiro esqueceu, mas o que o copeiro podia fazer? Chamar José e falar: vem cá, vou te trazer para o palácio, você vai ser auxiliar de copeiro. Você acha que o que Deus tinha para José é ser auxiliar de copeiro? O que o copeiro podia fazer? Foi Deus que tirou do coração do copeiro. Foi Deus que tirou da mente do copeiro. Parece que o copeiro esqueceu de José. José ainda não estava preparado. José ainda estava apresentando a sua justificativa. Eu estou aqui indevidamente. Me colocaram neste lugar, mas eu não devia nada. Céus! E Deus falou: ainda preciso um tempinho, eu preciso trabalhar um pouco mais. Então 2 anos depois, Faraó tem 2 sonhos proféticos. E agora sim, José estava preparado. Agora sim Deus fala assim: fala aí, copeiro, do Faraó, que tem um lá na prisão, que pode ser canal da minha sabedoria para a vida dele. Então José vai servir Faraó por causa dos sonhos do próprio Faraó. O que eu vejo aqui? Deus não me chamou para realizar os meus sonhos. Deus me chamou para realizar os sonhos dele. E antes de realizar os sonhos dele, eu preciso aprender a realizar o sonho do meu próximo. Você não entendeu? Estou com a chave deste imóvel aí do lado. O proprietário me procurou, entregou a chave e falou: fica com este imóvel também. Vocês nem imaginam o tamanho que é isso. Deixou comigo. Temos um sonho. Quantos estão dispostos a ajudar a realizar?